Fala galera! Bom, vocês já ouviram falar sobre a inflamação e tem pessoas hoje que saem comentando: ah, farinha branca causa inflamação, leite causa inflamação. E o que nós vamos ver nesse vídeo? Será que isso realmente é verdade? Existem de fato alimentos que são capazes de aumentar a inflamação, mas essa inflamação, por outro lado, pode também ser reduzida por outros alimentos mais saudáveis ou até suplementos? Para entender isso, o que é importante ficar claro aqui para vocês no canal. E eu irei citar alguns exemplos. Eu sou o nutricionista Gustavo Duarte Pimentel e o que cabe ao papel do nutricionista eu estarei explicando a vocês. Por exemplo, inflamação, o que é? A inflamação ela pode ser dividida em 5 aspectos e eu irei dar alguns exemplos. Então vamos lá. Desses 5, o primeiro é o calor, rubor, que é o vermelhidão, tumor, que é o inchaço e edema, a dor e a perda da função. Por exemplo, se nós pegarmos o João é um menino que ele tem 3 anos de idade, ele ficou um dia na casa da sua avó e ele estava brincando no quintal de casa. De repente, nessa brincadeira, ele pegou e prendeu o dedinho dele numa porta lá do galinheiro da casa da avó dele. O que aconteceu? De repente, esse dedinho, automaticamente, o que ocorreu? Ele ficou vermelho. O que seria esse vermelho? Seria um inchaço, onde o organismo lança aumento do fluxo de sangue aqui dentro, então ele deixa bem vermelho, contém mais sangue aqui, com o intuito de tentar, com a tentativa, com a ideia do organismo de combater aquele insulto que a gente fala, combater aquele problema que foi agravado por uma batida ali, por uma pressão do dedo do João na porta. Então o que ocorre com o organismo? Aumenta o fluxo de sangue aqui para tentar diminuir a inflamação, isso é chamado as características do tumor, que é um inchaço, causa um edema, fica demasiado, pode causar dor, porque a própria batida dá a dor, pode provocar perda da função, que é o que seja, o João, ele por ter batido, ter prendido muito forte o dedinho dele ali na porta do galinheiro, ele pode ter fraturado ou de tanta dor que tá, ele não consegue nem mexer o dedinho, também isso pode ocorrer. E a outra coisa é a produção de calor, o processo inflamatório pode ter esse aumento de calor local. Pode ver, quando você bate em algum lugar ou prende o dedo em algum lugar, você coloca a mão e realmente tá quente. E o próprio processo que é o rubor. O que é o rubor? É o vermelhidão. Aquela região fica muito vermelha, com o intuito do que? O organismo recebeu várias células ali com a ideia de reduzir essa inflamação local. Mas o que isso tem a ver com alimentação? Você percebeu que está um pouco diferente? Eu sou nutricionista, comecei a falar de batida, que o João prendeu ali na porta do galinheiro, e aí que tá o pulo da explicação. Por quê? Essa é uma inflamação provocada de forma aguda. Quando a gente fala de inflamação vinda dos alimentos, o que nós sabemos? A inflamação dos alimentos, ela também pode ser aguda ou crônica. Vamos explicar a aguda. Como que seria isso? Por exemplo, pessoas que têm alergia à proteína do leite. Então, tem aqui a Camila, ela tem 2 anos de idade, a mãe dela começou ali, já tá 1 ano em introdução alimentar, 1 ano e meio, estão consumindo alimentos, derivados do leite, iogurte, leite de vaca, e de repente o que aconteceu com essa criança? Ela teve uma alergia à proteína do leite. Então, ao ela ingerir ou ter contato com essa proteína do leite, acabou ocorrendo. O organismo lança algumas respostas inflamatórias para tentar combater aquele agente estranho que está próximo ao organismo, teve contato com o organismo, ou seja, com o esôfago, com o estômago e principalmente com o intestino, que é uma fonte riquíssima ali de bactérias. Outro exemplo que a gente pode dar, que vocês podem falar, a farinha branca não pode porque ela tem glúten. Mas será? Existe uma proteína do glúten. Por exemplo, se a gente pegar aqui a Camila também. A Camila, ela tem 6 anos de idade e ela descobriu que quando ela consome alimento que tem a giardina, que é uma proteína que está nas farinhas, por exemplo, macarrão, pães de uma forma geral e produtos farináceos, por exemplo, a Camila tem uma resposta inflamatória aonde? Principalmente no intestino, e que ela começa a produzir muitos gases, flatulência, queimação, ela começa a ter um desconforto muito grande aqui na região do intestino, porque ela tem essa questão de ser intolerante ao glúten, então ela não deve consumir o glúten. Esses exemplos, alergia à proteína do leite, tolerância ao glúten, são respostas também agudas, vinda do quê? Porque essa pessoa não pode consumir os alimentos, ou fonte de leite, ou fonte aí de glúten, por exemplo. Então isso é
uma coisa. A outra coisa que é importante eu explicar para vocês é aquela inflamação silenciosa que não causa calor, rubor, não dá inchaço, não dá edema. A pessoa não fica reclamando: ai, nossa, tá doendo em algum lugar. É silenciosa. E essa é muito e pode ser muito mais perigosa do que essas outras que o nosso organismo tem uma resposta aguda e muito rápida. Como então é essa inflamação crônica? Essa inflamação crônica, a gente já sabe, né? Eu já fiz mestrado, doutorado, na época do meu mestrado, o que a gente chegou a fazer? Quando a gente ofereceu gorduras trans para ratas, né, durante a gestação e lactação, e quando os filhotes nasceram, a gente passou a dar dieta padronizada, saudável para os ratinhos, os filhotes deles. O que aconteceu? A mãe que ofereceu, né, que comeu gordura trans, depois eu vou falar onde tem a lista dos alimentos que você deve evitar, tem, por exemplo, essas gorduras e alimentos que são anti-inflamatórios. Então fica até o final desse vídeo. Então, o que ocorreu? As mães, então, que consumiram durante a gestação e lactação gordura trans, elas desenvolveram filhos na idade adulta que tinham aumento do apetite, ou seja, eles comiam mais do que quem tinha comido dieta saudável, né? A mãe comeu dieta saudável durante a gestação e lactação. E aí o que ocorreu? Aumento além do apetite, aumento do peso e uma inflamação intestinal, avaliado por uma bactéria chamada gram-negativa, que é a endotoxina ou LPS, é a mesma coisa, endotoxina LPS, bactéria gram-negativa. E essas bactérias que estão aumentando muito os estudos hoje, que é uma bactéria que cresce ali no nosso intestino e ela está associada com a inflamação do pâncreas, que é o órgão que produz a nossa insulina e que controla se você tiver diabetes ou risco de ter diabetes, que faz você ter suas células de gordura. Por exemplo, se você pegar, vamos citar aqui o Leandro recebeu uma proposta de emprego para trabalhar em outro país, então ele está saindo do Brasil e ele vai para os Estados Unidos. E lá ele, por ter essa mudança, tá mais difícil em termos de tempo, tá sem tempo para se alimentar de forma adequada, comprar os alimentos e assim como preparar. Ele tá consumindo sanduíches no almoço e no jantar, e no meio da tarde, no meio da manhã, o que ele tá consumindo? Produtos industrializados, bolachas, biscoitos, sorvetes. Então isso causa o quê? Um aumento do adipócito, das células de gordura. E esse aumento do adipócito, o que vai ocorrer? Chega uma hora que ele vai crescendo tanto, o que o organismo faz? O que os estudos observaram? Que provoca um aumento da inflamação desse adipócito, aumento de várias moléculas que ativam a inflamação de forma silenciosa, assim como o seu hipotálamo. O que é o hipotálamo? Ele controla a fome. Então o hipotálamo, ele também provoca uma inflamação nele, fazendo com que estimule o nosso apetite. Então imagina você fazendo isso 1 ano, 2 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos. Por isso e também isso já explica o porquê que quando você chega a 50 anos, 45 anos, você tem aquela famosa frase: depois que eu casei, depois que eu tive filho, eu engordei. Mas é porque aí é mais difícil você se lembrar, se seu corpo está mais inflamado, você consumiu mais bolachas recheadas, mais gordura trans, mais gordura saturada. Então esquece tudo isso agora. Para você evitar que você tenha diabetes, que tenha o fígado gorduroso, que é a esteatose hepática, hipotálamo inflamado, consumindo essas dietas inflamatórias, quais alimentos são anti-inflamatórios que vai ajudar você a prevenir tudo isso? Eu não estou aqui para falar o que todo mundo já sabe, que é o que? Consumir frutas, vegetais. Todo mundo já sabe, grãos integrais, fibras, enfim, isso todo mundo já sabe que é anti-inflamatório. Mas eu vou falar de alguns suplementos. Então, ou seja, forma prática, em termos de frutas e vegetais, você pode pesar isso ao dia. É aconselhável que você coma em torno de 500 gramas entre frutas e vegetais, tomate, alface, banana, melancia, pera, kiwi. Então pesa pelo menos 500 gramas desses alimentos e você pode ter a suplementação de outros alimentos, por exemplo, a curcumina, que tem uma potente ação anti-inflamatória e hoje sabe-se sim que ela entra dentro da nossa célula, o nosso organismo consegue absorver o princípio ativo da curcumina, o alho, que tem grande propriedade anti-inflamatória, o resveratrol, que está na uva e no suco da uva e no vinho tinto. Você também
pode consumir a canela, que tem grande propriedade antioxidante. Você pode consumir o alecrim, você pode consumir o ômega 3 da forma suplementada ou do peixe, sardinha, arenque, salmão. Você pode consumir maior quantidade de uma substância chamada quercetina, que tem na cebola, tem no pimentão, no morango. Essa substância é um potente anti-inflamatório. Então esses alimentos vão te ajudar muito, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenho facilitado para vocês entenderem quais os tipos de inflamação. Se você gostou, envie esse vídeo para aquela pessoa que sempre reclama: ah, eu tô consumindo uma dieta inflamatória, ah, eu preciso cortar o leite, preciso cortar o glúten. Somente se você tem esse problema agudo. Se você não tem alergia ou intolerância a esses alimentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até breve.